Já pode. Amém? Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Vamos, então, agora orar, ok? Os que puderem, vamos ajoelhar. E... Ok. Maravilha. Vamos orar pelos irmãos de Minas, aqui pela irmã Edna, que nos pediu oração, não é? Em favor da sua filha, o comércio, né? Que ela faz, o seu trabalho. Quero saudar também o irmão William, o irmão Adelson, que estão lá com o irmão Almerindo, lá no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Que Deus abençoe a eles também. E vamos orar pelas pessoas que estão desabrigadas lá em Ubá, em Minas Gerais, que é uma cidade que eu conheço. Eu morei perto dali, estivemos também em Juiz de Fora. Vamos então orar. Obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e infinita misericórdia. Unja-nos, ó Deus, com o teu Espírito, perdoa nossas faltas, prepara-nos para o teu reino, nos cubras com o teu manto de justiça, ó Deus, dá-nos o entendimento da tua palavra, para que nos preparemos para os momentos finais da história, que nós estejamos animados, que nós estejamos felizes em Cristo, a despeito de todas as circunstâncias pelas quais tenhamos que passar. Toma nossos irmãos queridos que estão nesta live, aqueles que ainda vão entrar na live, ó Pai, e que todos nós possamos compreender as verdades que estão na tua palavra e que, à semelhança de Daniel, dos seus companheiros e de tantos homens e mulheres do passado e do presente, que têm sido fiéis a ti, que assim também nós sejamos. Em tuas mãos nos colocamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então proceder ao estudo. Vamos colocar aqui a apresentação. Como é? Muito bem. Então, irmãos, queremos cumprimentar aqui meu cunhado Osíris, irmão Taumaturgo, a irmã Elizabeth, lá de Arapuá Novo, a irmã Dochinha também, irmã Patrícia, a todos que já entraram e os que já se comunicaram também, que nem todos que entraram se comunicaram aqui, mas que sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos. A irmã Josiane, Deus abençoe, irmã Josiane. Irmão Jorge Araújo, também temos aqui
Já falamos. A irmã Madalena. Isso, irmã Madá. Que Deus abençoe, irmã Madá. Maravilha. Que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Muito bem. Irmãos, então nós temos aí, vamos ver se a gente compensa o tempo, não é? De qualquer sorte, perdemos meia hora, mas o tempo que vocês gastarão aqui não será perdido. Será um tempo útil, um tempo de qualidade, com a Bíblia aberta. Eu estou com a minha aqui, né? Minha Bíblia aberta para estudar com os irmãos. Estamos nos dispondo a estas jornadas de transformar. Que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Então, nós temos aqui, irmãos, a adoração, o verdadeiro centro do conflito final. Essa é a questão que está diante de nós. E como já vimos na introdução, o eixo comum existe entre adoração e lealdade. É preciso que você e eu sejamos leais ao Eterno. Muito bem. Então, nós precisamos ser leais ao Eterno. E desde agora é que nós devemos nos acostumar a isso, né? No dia a dia, nas pequenas coisas, a gente precisa ser leal ao Eterno. Então, tanto em Daniel, no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, nós temos aí as questões da adoração em xeque, não é? O mundo ele é pressionado a um ato de adoração contrário à vontade de Deus. Esse é o ponto. O mundo pressionado a um ato de adoração contrário à vontade de Deus. E aí nós temos leis humanas entrando em xeque com a lei de Deus. E aí nós temos que decidir de que lado nós vamos ficar. A fidelidade traz risco de morte. Foi o que aconteceu com os 3 hebreus. Aconteceu também com Daniel. Mas eles não fugiram. Eles ficaram firmes, independente de uma certeza se Deus iria livrar ou não. Às vezes Deus livra, às vezes Deus não livra. Está nas mãos do Senhor, porque Ele tem algo superior para mim e para você. A gente precisa entender isso. E a questão não é ateísmo, é a quem você obedece. Daniel capítulo 3, verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha. Esta é a questão. Foi isso que aconteceu nos dias de Daniel com os 3 hebreus, seus amigos. Agora, quando a gente vai para Apocalipse, que fala dos nossos dias, Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta e que fossem mortos os que não a adorassem. Percebem o que está diante de você e de mim? É isso daí. Panorama profético, Apocalipse 12, onde fala da guerra no céu, que depois se transfere para a terra e persegue a mulher, ou seja, a igreja pura. E aqui não tem nome, essa igreja pura. Não tem nada a ver com as religiões. É o povo que obedece ao Eterno, lavado pelo sangue de Jesus. Aí vem o capítulo 13, falando do futuro, né? Já estamos vivendo esses dias, praticamente, onde uma besta emerge do mar e uma outra emerge da terra. E depois, no capítulo 16, vem as pragas. As experiências de Daniel, vamos ver capítulo 3, capítulo 6, depois os irmãos podem ler isso com calma. O foco do conflito, quem recebe adoração, trindade e autoridade espiritual, quem é que a gente vai
servir e adorar. Domingo versus sábado, sinal de lealdade. Mortalidade da alma ou imortalidade da alma são questões-chave. Ecumenismo, participa ou não participa? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem diante de nós. Várias interpretações têm surgido através do tempo. Existe uma interpretação preterista, não é? De que essas bestas de Apocalipse 13, elas se cumpriram no primeiro século, especialmente ali entre os anos 66 a 70, quando Jerusalém foi destruída, né? E depois ela foi restaurada, mas o templo até hoje não foi restaurado. Os judeus estão buscando fazer isso. Então, essa interpretação preterista, que tem a ver com o passado, ela foi abraçada pelos reformadores, né? E aí, o que é que ocorre? Isso estava associado a Roma, Império Romano. Segunda besta era tida como o culto imperial romano. Então, essa não é a interpretação, perdoe, fazendo aqui um reparo. Não foram os reformadores que abraçaram essa interpretação. É o próximo, tá? Então, primeira interpretação preterista, ela é voltada para um cumprimento lá nos dias de Jerusalém, 66 a 70, primeiro século. Mas tem uma outra interpretação, que é a interpretação historicista. É o cumprimento ao longo da história. A primeira besta, a que emerge do mar, é interpretada como o sistema papal medieval, certo? E os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, eles associaram a besta ao papado. E faz um certo sentido, não é? O papado é responsável pela morte de milhões de pessoas ao longo da história. E essa história, ela vai se repetir, não é? Infelizmente. Mas o povo de Deus está nas mãos dele. É isso que a gente precisa ter tranquilidade. Viver uma vida de santidade e de retidão nos caminhos de Cristo e de Deus, tá? E a segunda besta, às vezes, ela é interpretada como autoridades civis que sustentaram esse sistema papal. Aí, autoridades, poderes da Europa e de outras partes também, né? Estados Unidos é também visto como uma das interpretações, não é, para essa segunda besta, a besta que emerge da terra, né? E que tem 2 chifres de cordeiro, mas que fala como o dragão. Então, é isso que está diante de nós. Existe também uma interpretação futurista sobre as bestas de Apocalipse 13, falando de um cumprimento futuro. A primeira besta, tida como o anticristo, não é? O anticristo futuro. Já houve muitos anticristos, e hoje também nós temos muitos anticristos que se opõem a Cristo, não é? Que agem como se fosse Cristo, mas completamente fora dos preceitos do Eterno e do seu divino Filho. E a segunda besta é tida como o falso profeta, tá? É vista como um líder religioso que promoverá a adoração ao anticristo, que fará uma imagem à besta, né? E promoverá essa adoração. Muito bem. Assim como houve decreto de morte lá nos dias de Daniel, vai haver decreto de morte também agora nos dias finais. A Bíblia não fala em decreto dominical. Eu nunca vi. Há 63 anos eu venho estudando a palavra de Deus e nunca vi falar sobre o decreto dominical na Escritura Sagrada. Mas se alguém já encontrou, me ajude colocando aqui no chat, tá? Ou no chat, como queiram, nos comentários, coloca aí, olha,
já vi isso na Bíblia, passagem tal. Então vai me dar uma força, vai me ajudar nisso, tá? Eu nunca encontrei, tá bem? Mas o decreto de morte, sim, está lá no capítulo 13, né, de Apocalipse. Muito bem. Existe também uma interpretação idealista ou simbólica que fala que a primeira besta representa o poder político opressor em qualquer época, e uma segunda besta que representa ideologias, religiões e propagandas que legitimam esses poderes. A gente crê que existe um pouco de cada interpretação que faz sentido, não é? Mas não importa para mim, particularmente, quem venha a ocupar esses lugares ou assumir essas posições. O que importa é que eu esteja em Cristo, em Deus, livre das religiões, fazendo a vontade de Deus conforme está na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E assim, então, eu ficarei tranquilo e em paz para viver ou para morrer, não importa, tá? Existem também leituras acadêmicas críticas, não é? Alguns estudiosos veem as bestas como uma releitura simbólica de Daniel 7, besta representando impérios, crítica apocalíptica ao imperialismo romano e linguagem codificada para evitar perseguição. Então, são ideias muitas que surgem, né? E nesse quadro a gente tem aí as interpretações, que a gente já viu, a preterista, primeira besta, o Império Romano, Nero, e a segunda besta, o culto imperial, dando uma recordada. A historicista, interpretação historicista, o papado, não é, medieval, e a segunda besta, poderes aliados. A futurista, então, a primeira besta, o anticristo futuro, que está se manifestando, o último anticristo, né? E a segunda besta, o falso profeta, que tem a ver com protestantismo apostatado e todas essas estruturas que estão se unindo aí em ecumenismo, né? Praticamente todas as igrejas estão irmanadas no ecumenismo, não é? Muitas delas fazendo parte da ONU e do Vaticano, tá? E tem também a idealista, né? Que diz que a primeira besta é o Estado opressor, não é? E a segunda besta, ideologia legitimadora. Então, são interpretações muitas que existem. Então, o centro do conflito final, né, é isso que a gente está estudando à luz de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, tá? Apocalipse 12, 13 e 16, 16 que fala das últimas pragas. Então, nós temos aí um texto maravilhoso, não é? Mateus capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essas são palavras de Jesus no monte lá da prova, né? Da tentação, o monte da tentação. Eu estive lá muito bem próximo. Está aparecendo só a tela do. Não está me vendo. Não. Vê você, mas é isso aqui que está aparecendo. Mas é isso mesmo que eu estou mostrando agora. É isso mesmo. Tá certo. Obrigado, querida. Então, irmãos, o monte da tentação foi lá que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a Satanás essas palavras. Eu vou repeti-las. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É isso que deve nortear a nossa conduta. Nós não temos que estar seguindo sistemas, não é, políticos, sistemas religiosos, não é? Nós não temos que estar envolvidos com essas coisas. Nossa centralidade é Cristo e a palavra do seu Deus e Pai. Amém? A experiência dos hebreus em Daniel é um ensaio geral
do conflito final descrito no Apocalipse. O enredo é o mesmo, muda apenas o palco histórico, ok? Daniel capítulo 12, verso 32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, ok? Você quer fazer parte desse povo? Eu sim, eu quero. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11, verso 32. Então, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa deve ser a nossa meta, essa deve ser a nossa prática diária, porque estamos diante disso. Lealdade sob ameaça e o mundo rachado, não é? De um lado, uma maioria que se adapta ao sistema e uma outra, do outro lado, uma minoria que resolve adorar a Deus, custe o que custar. A adoração é ao Eterno, mediante o seu divino Filho, o nosso Salvador. Muito bem. Imaginem agora a cena, tá? Imaginem a cena desses 3 hebreus ali no campo de Dura, né? Uma estátua erigida, toda de ouro. Nabucodonosor, ele disse: não, esse sonho que Deus me deu, né? E que Daniel interpretou, ele deve ter se equivocado, né? Não é somente a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele deve ter se equivocado. Na realidade, não é só a cabeça de ouro que representa a Babilônia, o meu governo, a minha nação, o meu império, mas é toda a estátua de ouro. E assim ele fez essa estátua de ouro e colocou ali. E ali estabeleceu-se um culto, né? Então ali havia mistura de política e de religião. Estavam misturadas, não é? E esses 3 jovens, eles estavam ali, de pé, eles não se dobraram. Não era uma questão de desobediência civil, mas a quem eles prestariam culto, a quem eles adorariam, a quem eles reverenciariam. Essa era a questão. E diante deles estava a ameaça da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, não é? E eles estavam tranquilos, Agora, irmãos, não é fácil. Eu gostaria que você se colocasse na posição daqueles jovens, e eu também, não é? Quando a gente queima, assim, o dedo, não é? Ou até o bafo da chaleira, a gente se sente muito mal. Agora imagine o que é uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E que os homens que lançaram eles, né, alguns morreram, não conseguiram nem um bafo a uma certa distância. Então, irmãos, essa experiência do livro de Daniel, e que aconteceu com ele, com os seus 3 companheiros, é uma miniatura do que vai acontecer agora, nesses dias finais. As 2 bestas, de Apocalipse 13, uma delas que ela tem semelhança, não é, de leopardo, ela tem os pés como de urso, isso está em Apocalipse 13, verso 2, ela tem
uma semelhança de leopardo. Depois, ela tem os pés como de urso e boca como a de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade a essa besta, de 7 cabeças, 10 chifres, e em cada chifre uma coroa, não é? Então, mostrando aí muito poder para essa besta, né? E depois, no mesmo capítulo 13, a partir do verso 11, a gente vê a outra besta, que tem um aspecto de cordeiro e tem 2 chifres, não é como cordeiro, mas falava como dragão e exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então, irmãos, aqui nós temos uma figura, não é, que tem sido interpretada como Estados Unidos dando força a Roma, mas é possível que outras interpretações também caibam aqui. E eu volto a dizer, a nossa preocupação maior não é saber quem ocupa essas posições, mas como é que nós, você e eu, estamos diante de Deus. Como é que eu estou com a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos de fé, meus colegas de trabalho, meus amigos, no bairro onde eu moro, não é? Como está a minha vida diante de Deus e diante do seu divino Filho? Né? Essa é a questão que está diante de nós. A imagem da estátua, a imagem versus imagem da besta. Então vejam, no Antigo Testamento uma figura e uma outra lá nos dias que estamos vivendo. Estão à nossa frente. Em Daniel 3, o rei Nabucodonosor, como já falamos, ele ergueu uma grande estátua, não é? E todos deveriam se prostrar diante dela, certo? Pois é, o aparelho aqui acho que não está funcionando. Depois você dá uma olhadinha. Eu liguei, aí não sei o que está acontecendo. Eu acho que pode ser a temperatura muito alta. Muito bem. Então, todos devem se prostrar diante desta imagem. E aí vem também um decreto de morte aos que se recusarem. Essa é a experiência lá em Daniel capítulo 3, lá no campo de Dura, tá? Então, agora em Apocalipse 13, nós vemos que o profeta João, cheio do Espírito de Cristo, que é Espírito Santo, Espírito de profecia. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Tem sido mal entendido como sendo de profetas, profetisas, mas é o Espírito de Cristo, é o testemunho de Jesus. É o Espírito de profecia. Ok? Então, em Apocalipse 13, é feita uma imagem da besta, e todos também deverão adorar. E haverá pena de morte aos que se recusarem. Vocês podem ler depois isso em Apocalipse 13. O foco é o mesmo. Diante de quem você se curva. Nós tivemos aí, há poucos anos atrás, não é? A pandemia que criaram, e outras estão chegando também. Então, foi muito alarde, muita propaganda, muito medo, e as pessoas aceitavam qualquer coisa. Diante do medo, se aceita qualquer coisa. Mas não Daniel, não os seus 3 companheiros, não o povo de Deus. É diferente, né? Então, Apocalipse 13, verso 14, dizendo, é isso que a besta que emerge da terra faz,
dizendo aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem à besta. Então, meus irmãos, é isso que está posto na profecia e que a gente tem que estar atento. Então, haverá um culto obrigatório, como houve lá nos dias de Daniel, naquela grande planície e a grande estátua de ouro, como se todos os impérios do mundo se restringissem agora à Babilônia. E aqueles 3 jovens, não eram muitos, diante de uma grande multidão, o império todo estava ali, ou grande parte do império, o maior império daqueles dias. Então, eles, diante daquele culto público, organizado pelo Estado, numa cerimônia político-religiosa, eles permaneceram de pé. Eles não se prostraram. E o rei, quando soube, né, os fofoqueiros foram ao rei e disseram: olha, existem 3 hebreus que eles não se prostraram. Ah, chama eles aqui. E eles foram. E lá chegando, por que vocês não se prostraram? Vocês não ouviram a música? Olha, irmãos, tinha música. Era um culto mesmo ali, que o Estado promoveu. Vocês não ouviram? A gente vai mandar tocar de novo, né? Porque aí vocês precisam se prostrar. Eles disseram: não, nós ouvimos sim, mas a gente não vai se prostrar. Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. O Deus a quem nós servimos não permite isso. Nós só nos prostramos diante dele, o soberano de toda a terra. Aí, então virá a fornalha, manda aquecer a fornalha 7 vezes. E eles disseram: não precisa perguntar de novo, não precisa. Falaram educadamente, mandar tocar os instrumentos, a gaita, o fole, todos aqueles instrumentos, as flautas e tudo o que tivesse, a sambuca e tal. Não precisa isso. Fique sabendo que se o Deus a quem nós servimos, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se não, fique sabendo que nós não nos prostraremos. Por aí, meus irmãos, a gente vê que a lealdade, ela não depende de uma segurança prévia, de uma garantia de libertação prévia. Não, não precisa isso. A lealdade faz com que a pessoa esteja pronta, decidida, custe o que custar. Esse mundo tem pouco valor diante da eternidade. O céu e a nova terra têm muito mais valor. Eu me lembro de uma música, um corinho que eu aprendi há muitos anos, que dizia assim: compensa, irmãos, fazer o bem, mesmo sem pensar em ter qualquer retribuição. Meus irmãos, isso é verdade para o crente. Mesmo que não tivesse um céu a ganhar e uma nova terra a ganhar, que são certos, à luz da palavra de Deus, nós cremos nisto, não compensaria o gozo do pecado. Você concorda com isso? Se sim, escreva aí. Eu fico ao lado de Cristo. Eu quero a verdade. Eu não quero denominações. Eu quero a verdade. Meus irmãos, foi assim que aqueles jovens decidiram. Em Apocalipse 13, nós vemos também que está planejada uma adoração global do planeta. Leis civis serão impostas. Sistema dominante exige submissão. Quem não adorar a besta, morre. E aí vem a marca também da besta, não é? Que tem a ver com a infidelidade a Deus. Aqueles que forem fiéis receberão o sinal
não é? Então, o sinal tem a ver com lealdade, obediência, e a marca tem a ver com submissão. A submissão aos poderes terrestres, a Mamon, às riquezas, ao sistema podre, ecumênico, que nivela a verdade por baixo. Então, meus irmãos, é isso que está diante de você e de mim. Apocalipse 13, de 16 a 17. A todos, está escrito, faz que lhes seja posto. Acompanhe aí com a sua Bíblia, vá marcando aí os textos, escreva num papel, faça alguma coisa, não é? Faz que lhes seja posto um sinal, para que ninguém possa comprar ou vender. Aí nós temos uma adoração imposta por lei civil. E alguns falaram que é o código de barras, outros falam no chip. Mas vejam, a gente não pode descartar essas coisas como ferramentas da besta para monitorar as pessoas. Percebem? Para monitorar as pessoas. Então, quando a moeda, por exemplo, toda ficar digitalizada, não é? E você só puder fazer transações comerciais usando um cartão ou um chip, tá? Ou um software, um aplicativo, então agora a coisa vai funcionar. Não é que a marca da besta seja um chip ou um código de barras ou alguma coisa implantada, não é? Sob a pele. Não, mas isso pode ser ferramentas. Então, você terá um número, você terá algum código que vai identificar você, onde quer que você esteja. E se você estiver alinhado com o sistema, você compra e vende. Entende? E ninguém pode viver sem comer, não é? Sem vestir. Você precisa fazer um deslocamento. E aí, você entra, por exemplo, numa van para ir daqui para ali. Você precisa, é um trecho longo, são 30, 50, 100 quilômetros. Para ir a pé não dá. E você não tem condição de fazer aquilo, os perigos e tudo mais. Aí você entra na van. Aí quando você entra, o cobrador lhe diz, me mostre a marca. Pode ser um cartão, pode ser um chip que você mostre para ele. Aí quando ele confere no aparelho, aí ele diz, essa pessoa pode sim, você pode, boa viagem, pode sentar-se, tudo bem, está tudo resolvido. Aí chega uma outra pessoa que não tem a marca, que não faz parte do sistema, e ela diz, olha, eu quero viajar. Ah, deixa eu ver, tal. Confere. Não, você não pode viajar. Você não existe. Você não está aqui no sistema. Eu olhei aqui na lista, os códigos e tal, você não faz parte do sistema. Então, meus irmãos, é isso que está diante de você e de mim. E nós já tivemos um ensaio há poucos anos, né? Nós já tivemos um ensaio. E vamos ter outros aí à frente. Muito bem. Os 3 hebreus versus povo remanescente. E aqui não tem nada a ver com igreja nenhuma. Tem a ver com o povo de Deus. Aquele que fala lá em Apocalipse 14, 12. Pessoas que não adoram a Trindade, pessoas que não santificam o domingo, pessoas que não creem na imortalidade da alma, que a pessoa morre e já está no céu, não é? Ou já vai direto para o inferno. Não comporta também aí em Apocalipse 14, 12 o ecumenismo, que tem o batismo trinitariano, né? Enfim, todas essas coisas que estão aí e que ferem a palavra de Deus. Então, o povo de Deus não participa desse esquema. E, evidentemente, não vai receber a marca. Nem por isso. Mas vai receber o selo de Deus. Como já vimos aqui, não se trata apenas de guardar o sábado. O sábado é apenas um item.
porque tem toda a lei do Eterno. Não terás outros deuses diante de mim. Isso fala, né, de Yahvé, e não da Trindade. Não farás para ti imagem de escultura. Olha a imagem aí. Nem semelhança alguma e tal. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra pai e mãe. Não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Então, é o conjunto. É ajudar o necessitado, sem rejeitá-lo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essas pessoas vão receber o caráter de Deus impresso na sua mente, na sua vida. Aí sim ela estará selada com o Espírito Santo de Deus. Selada com, como a gente já viu, o Espírito Santo. Não pelo Deus Espírito Santo, não. A Bíblia não fala disso. Fala do precioso Espírito Santo de Deus, sim. Louvado seja Deus por isso, não é? Então, o nosso Deus pode nos livrar, mas se não, está tudo resolvido já. E eles, com essa fé, eles foram para a fornalha. No Apocalipse, o povo fiel recusa a marca da besta, não negocia princípios, está disposto a perder a própria vida. Fidelidade acima da autopreservação. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que os 3 hebreus fizeram. Daniel 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus pode livrar-nos, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Era isso que estava implicado ali. E hoje também. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Outras versões falam de Jesus, outras em Jesus. Mas é preciso que você e eu tenhamos a fé de Jesus. Muito bem. E aí, o que acontece quando eles são lançados lá? O Filho de Deus está lá no meio do fogo com eles. Eles não foram livrados do fogo, mas foram livrados no fogo da fornalha da aflição. E Cristo esteve ali, não é? E quando Nabucodonosor olhou e viu os 4, mas que é isso? Ele ficou, não é? Pasmo. Nunca vi coisa igual. E parece que o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E ali realmente era o Filho de Deus, por tudo que cremos. Que o Eterno seja louvado, meus irmãos. Um quarto homem aparece na fornalha. O Filho de Deus não evita o fogo. Ele entra no fogo com os seus fiéis. No conflito final, Deus não promete ausência de dor para você e para mim. Não pense nisso apenas. Ele promete presença, selo e sustento. Daniel 3, 25. Ele disse, pasmo, vejo 4 homens soltos, caminhando, livres. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. A promessa de Isaías 43, 2, que Deus fez pelo seu servo Isaías, quando passares pelo fogo, não te queimarás. E ainda que queimasse, porque muitos mártires foram queimados até o final, como o doutor Miguel Servet, lá da Espanha, né, que foi queimado vivo, mas ele permaneceu firme até o final. Louvado seja Deus. A gente não pode dizer que que Deus o abandonou. Só Deus sabe a situação dele e cremos que ele estava em Cristo Jesus. Porque você ter condições, você ter, não é? Como? Isso, a força, obrigado, Rose. Você ter a força de ficar 2 horas queimando em fogo brando em praça pública até morrer, não é simples, não é? O decreto na cova, Daniel 6, verso 7, qualquer que por 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou homem, seja lançado na cova dos leões.
Irmãos, isso não é brincadeira. Isso é coisa muito grave. Isso é coisa muito séria. Mas Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. E ali também, quando ele foi lançado, ele estava em oração. E no dia seguinte, agora já não mais sob o Império Babilônico, mas já sob Medo-Pérsia. E o poderoso lá era Dario, não é? Dario o Medo e Ciro o Persa, não é? E no dia seguinte, Dario pergunta: Daniel, Daniel, e ele diz: ó rei, vive para sempre. Então você está vivo, não é? Que maravilha. E ele disse: dá-se o caso, né, de que você estivesse, que o seu Deus tivesse livrado, não é? E ele diz: o Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Isso é maravilhoso, não é? Cremos que esse anjo do Senhor também possa ter sido Cristo Jesus. A Bíblia não diz quem é, mas é possível que tenha sido o mesmo que libertou lá os 3 hebreus da fornalha. Seja Cristo ou um anjo enviado por Deus, Gabriel não é citado, não é? Mas o que ocorre é que Deus interveio, Deus agiu e Daniel foi liberto, porque ele tinha ainda uma missão grande a cumprir ali. Decreto religioso político, Daniel 6, a proibição de oração a qualquer Deus. Só o rei pode receber petições, era o decreto. Adoração verdadeira torna-se crime. E assim vai ser também agora no final. Apocalipse 13, um sistema religioso político é o que vai ser estabelecido, está sendo estabelecido. Controle econômico. A hora que mexe no dinheiro, acabou. Se você não pode comprar um pão, você está morto, a menos que Deus lhe sustente. Mas estamos nas mãos de Deus. E o culto obrigatório, também isso, a adoração à besta. O Estado legisla sobre adoração. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, é isso que vai acontecer. Veja a semelhança, não é? Entre Daniel e Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Mas aí continua, reticência. Aqueles, não é? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Esses todos vão adorar. Mas haverá um remanescente, um resto que não vai adorar. Impressionante é que no livro Eventos Finais existe uma recomendação para que quando surgir o decreto dominical que eles falam, né? Eu nunca vi isso na Bíblia, mas a autora do livro Eventos Finais, na página 139, deixa-me ver aqui, Eventos Finais, página 139, em pleno período, sob um tal decreto dominical, a profetisa Ellen White, ela recomenda que, nessa época, se façam o mais possível de cultos aos domingos, para não despertar a oposição, que se faça trabalho missionário. Daniel não fez isso. Daniel, diante do decreto de morte, ele continuou orando 3 vezes por dia e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Ele não fugiu. A fé verdadeira tornou-se ilegal e vai se tornar ilegal também. Mas o povo de Deus precisa estar nas mãos de Deus para fazer somente a sua vontade. Não fazer culto aos domingos, que é uma coisa, uma prática, né, que já vem sendo feita há muito tempo, né? Não só na Igreja Católica, mas na maioria das igrejas evangélicas também.
fidelidade pública é requerida, meus irmãos. Daniel ora com a janela aberta. Ele sabe do decreto. Ele não provoca, não se esconde. Pelo contrário, continua orando como sempre ele fazia. Fidelidade não é apenas interna, a fidelidade é visível e constante também. Mateus capítulo 10, 32 e 33. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Daniel não se escondeu. Ele esteve como ele sempre estava, temente a Deus, orando a Ele, buscando a Ele em oração, que é a fonte do poder do crente. Dependência total de Deus. A cova dos leões versus perda total. Daniel perde o quê? Segurança, o status. Em um momento ele era um estadista. Haviam cerca de 127 satrapias, tipo municípios ali, ou regiões lá da Medopérsia. 127 satrapias. Ele era um dos 3 que dominava aquilo ali, porque Deus estava com ele, mas num momento ele estava em honra, no outro ele estava na cova dos leões para morrer. E uma morte triste, vergonhosa e muito sofrida, devorado por leões famintos. Mas ele não temeu isso. Ele perdeu segurança, status, proteção humana. E no conflito final, você e eu, se formos tementes ao Eterno, nós vamos perder economicamente, nós vamos sofrer perseguição e vamos ter que ter dependência total de Deus. É verdade que hoje a gente pode ter um refúgio, um espaçozinho na roça, algum lugar, um recanto que você possa ter mais comunhão com o Eterno, não é? Ter uma pequena economia para um deslocamento, para uma necessidade que você tenha. Tudo isso é importante, essa logística. Mas a dependência tem que ser total de Deus, porque é nele que está o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A pergunta central: quem sustenta você, meu irmão, minha irmã? O sistema, que está aí, o ecumênico das igrejas. Muitas igrejas não vão ser perseguidas. Não tem como ser perseguidas, porque fazem parte da ONU e do Vaticano, as 2 maiores lojas maçônicas do mundo. Então, estarão protegidas pelo guarda-chuva dessas entidades, mas perderão a eternidade. Quem é que sustenta você? Daniel 6, 22, ele disse: o meu Deus, olha qual foi o recurso dele, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Simples assim. E ele foi salvo. Saiu ileso e voltou à posição de honra. Mas ele poderia ter morrido despedaçado ali pelos leões. O anjo do Senhor, Salmo 34, 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Apocalipse 12, 17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Não foi a mulher como um todo, mas é o que sobrou. Aqueles que foram fiéis ao Eterno. Não é ao pastor, não é ao bispo, ou ao papa, ou ao guru. Não, é a Deus. Fidelidade a Deus. Elementos em comum que nós temos nessa crise final. Poder político, mais poder religioso juntos. Decreto que toca no culto. Minoria fiel. Fidelidade acima da vida e intervenção divina no clímax da história. É o Eterno que vai intervir e o seu divino Filho. Daniel antecipa o Apocalipse. Daniel 3, Daniel 6, Apocalipse 13,
tratam de uma minoria fiel. Mas em Apocalipse 13, 3, fala de que toda a terra se maravilhou após a besta. E alguns ficam pensando, a besta é o poder A, poder B, mas todos os que estão associados fazem parte dessa besta. Percebe? Todos que seguem os requisitos da besta fazem parte da besta. Minoria fiel. De que lado você vai estar? À esquerda? À direita? Você estará entre a multidão ou você estará entre poucos, sem status, considerados hereges, lixo da sociedade? De que lado você vai estar? É isso que está diante de nós. Daniel 3, ato extremo de adoração. Uniformização do culto, imagem visível. Em Daniel 6, primeiro com os 3 hebreus, depois Daniel 6, proibição da oração, substituição de Deus pelo rei, autoridade religiosa imposta. Assim vai ser também no final, imagem da besta e a marca da autoridade. É o que vai acontecer no final. Fidelidade até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Eles o venceram e não amaram as suas vidas até a morte. Esse é o relato daqueles que ficarão firmes. Eu gostaria de estar entre esses e que você também estivesse entre esses. Entende? Eles o venceram e não amaram as suas vidas até a morte. É tempo de a gente ir desacelerando, da gente ir se desapegando de bens, de coisas materiais, pensando mais em Deus, na sua palavra, no seu reino, no meu irmão que precisa de uma ajuda, da obra de Deus que precisa avançar, e pensar menos neste mundo, e pensar mais no reino de Deus, pensar mais no céu, pensar mais na nova terra. Entendem? Os hebreus foram para a fornalha. Daniel foi para a cova. E o remanescente, iremos para a crise final. Princípio permanente. Quem define a adoração? É a grande pergunta. Em Daniel, o rei tenta definir. No fim, o sistema religioso político vai tentar definir. Está já definindo. E o fiel responde: quem define é Deus, Yahvé, não a Trindade, pela sua palavra. Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado. É preciso santificar este dia. É preciso levar a sério esse dia. É preciso que seja um dia de crescimento espiritual. Um dia de adoração ao único Deus. Um dia para se fazer caridade. Nos outros dias também. Um dia para estudar a Bíblia. Não é um dia para trabalhar. É dia da gente rejeitar essas coisas. Nem as palavras devem ser nossas. Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos, depois de serem surrados, ameaçados de morte, eles disseram essas palavras: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a preparação para hoje, meu irmão, porque não é na crise que isso vai ser desenvolvido, é agora. Fidelidade nas pequenas coisas, identidade espiritual clara, confiança no caráter de Deus. Ninguém se torna fiel na crise, se não for fiel antes dela. Veja que no capítulo 1 de Daniel, eles optaram pelo regime vegetariano. Eles rejeitaram o vinho, eles rejeitaram as carnes, rejeitaram as grandes comidas do rei e ficaram em água e legumes. Começou ali. Depois, na vida de oração,
honestidade em tudo, amor ao próximo, amor a Deus acima de tudo. E quando veio a crise, eles estavam prontos. Eles não tinham mais o que preparar. Você e eu também não. Percebe? Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Como é que eu estou usando os meus recursos? Como é que eu estou usando os meus talentos? Como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que eu estou usando os meus bens? Tempo e o meu corpo. Como é que eu estou tratando o meu corpo? Tempo, talentos e tesouros e bens. A mordomia dessas coisas. Eu estou ajudando o meu próximo. Eu estou ajudando a obra a avançar com bíblias, com oração, com material que se compra, com folhetos, com pregação pela TV, pelo rádio. Eu estou fazendo isso. Eu estou ajudando o necessitado. Como é que eu estou gastando o meu tempo? Daniel 1:8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então veja, fidelidade antes da crise e não na crise. Concluindo, estou terminando, irmãos. Daniel 3:6 fala como um manual ilustrado do Apocalipse. O conflito final não é sobre ateísmo, não é sobre ciência versus religião. Não é isso. É sobre adoração. E no fim, uma maioria se curva. Um remanescente permanece de pé. E Deus honra aqueles que o honrarem. Apocalipse 15, 3 e 4. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 15, 3 e 4. Louvado seja Deus por isso. Que a gente reconheça essa grandeza e essas maravilhas do Eterno e que isso faça de nós pessoas fiéis, servos do Eterno, servas do Eterno. No fim, uma maioria se curva, um remanescente permanece fiel. Que seja você e que seja eu também. E Deus, no final, é reconhecido como digno de toda adoração. Amém? Que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Muito bem. Chegamos ao final da pregação, não é? Mas vocês que estão aí, Rose já me disse aqui que não tem perguntas, nenhuma pergunta. Então vocês entenderam tudo, que bênção. Deus seja louvado. Mas se houver perguntas ainda, vocês podem colocar, tá bem? A gente vai colocar um hino agora, para a honra e a glória de Deus, e depois, então, nós faremos a oração. Ok? Deixe-me ver aqui. Nosso rei com as hostes vem, tão glorioso.
Engrandecido o seu nome. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, engrandecido o seu nome. Eu quero saudar aqui o nosso querido irmão Josiel, servo de Deus, meu querido irmão. Também a irmã Edna, que inclusive pede oração, nós vamos orar, irmã Edna, nossa querida irmã. Mando também aqui um abraço para meu irmão Sabino. Eu quero também cumprimentar a irmã Ângela. Deus abençoe, irmã Ângela. Deus lhe guarde. Quero agradecer aqui a Deus pelo filhinho que Deus concedeu ao irmão Danilo e à irmã, a filhinha, né? Esther, filha do irmão Danilo e da irmã Raquel, a nova netinha da irmã Silvia, né? Que está conosco também aqui, sobrinha da irmã Daniela, que está cheia de vida e de alegria com o nascimento da sua sobrinha. Que Deus seja louvado, engrandecido o seu nome. Nós vamos então orar, tá bom? E nas orações dos irmãos, lembrem de orar pela nossa querida irmã Edna, pela sua filha, o seu trabalho. Também tem aqui estudo verso, estudo reverso 09, paz e graça, irmão. Irmão Roberto, nosso querido irmão Roberto. Alegria, irmão Roberto, tê-lo aqui conosco. É um querido irmão que a gente muito estima. Maravilha. Vamos então, irmão Almerindo, glória a Deus, né? O irmão Almerindo está aqui conosco, a irmã Giseuda é a primeira que chega, a serva do Eterno. Deus nos abençoe e fortaleça. Amém. Irmão Roberto, e assim todos, né? A irmã Ângela, a irmã Raimunda, Deus abençoe a irmã Raimunda, ao seu esposo, o irmão Márcio, Felipe, Larissa, todos também. Deus seja louvado. A minha esposa, que esteve me ajudando no que foi possível, está trabalhando, mas participando também e ouvindo aqui a live. Vamos então orar. Os que puderem ajoelhar, vamos ajoelhar. E quem não puder, fique em reverência. E vamos compartilhar também este link, tá bom, irmãos? Com outras pessoas, para que elas tomem conhecimento dessa verdade e que a gente se prepare para a crise final, não é? Firmes, que a gente não esmoreça nunca. Muito bem. Obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e infinita misericórdia. Encha-nos, ó Pai, com o teu Espírito. Purifica-nos de todo o pecado e que nós possamos viver uma vida de santidade e de retidão nos teus santos e retos caminhos. Toma, ó Pai, cada um dos nossos irmãos que estão nessa live e aqueles que vão acessá-la também depois, e que todos possamos estar conscientes de como foi no passado e como vai ser nos dias que estão à nossa frente. Nos dê a força necessária, o preparo necessário para que vivamos firmes em Ti e que nunca o abandonemos e nem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como os hebreus, os 3 companheiros de Daniel e Daniel fizeram ali na Babilônia e que foram fiéis até o final. Não temeram a morte e tu os livrastes da morte, mas como os 3 jovens disseram, ainda que não tivesse livrado, eles estavam tranquilos e podiam dormir serenos, como também nós devemos ter a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma vida. Toma a irmã Edna em tuas mãos, irmão Sabino,
todas as respectivas famílias, toma os nossos irmãos queridos, todos que estão nessa live em tuas mãos, seus familiares, ser com a minha família, minha esposa, nossos filhos, nosso genro, noras, nossos netinhos, ó Pai, e que tu possas guardar e proteger a todos. Encha-nos com o teu Espírito, ó Deus, purifica-nos de todo o pecado, liberta-nos de qualquer amarra deste mundo e que nos preparemos para a crise final. Nos dê a tua graça, a tua direção, é o que nós te suplicamos, também te pedindo por aqueles que têm sido afetados pelas cheias ali em Ubá, em Juiz de Fora, em muitos outros lugares, ó Deus, do país e do mundo, os que estão aí refugiados em campos, ó Deus, em muitos lugares, passando necessidades, humilhados, perderam tudo, perderam familiares. Tem misericórdia deles, tem misericórdia de nós. Em tuas mãos nos colocamos em nome de Jesus. Amém, ó Deus querido. Meus irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira para a honra e a glória de Deus. Um abraço fraternal, um beijo no coração e até a próxima live. Ótima noite.